E aí, galera do Mestre Veterano, aqui é o Naldo Master. E em comemoração aos 20 anos de Senhor dos Anéis, eu resolvi fazer uma live, que pode ser que se torne um podcast, com o meu amigo Eduardo Pontes. Por favor, Eduardo, se apresente ao público. E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo ou nos ouvindo. É um prazer estar aqui. O Naldo, meu colega de trabalho, colega para além de trabalho, e além disso somos aficionados por Senhor dos Anéis, né? Então, estamos aqui para debater um pouquinho, discutir, comemorar essa grande obra. Ou seja, a Terra-média nos une. E é isso aí. Todas as raças. Show! Inclusive, vamos falar da primeira adaptação, né, do primeiro filme, que foi lançado nos Estados Unidos em 2001 e chegou aqui no Brasil em 2002. Uma adaptação do Peter Jackson e que ganhou 11 Oscars. Não vamos entrar nas partes técnicas do filme, porque não é esse o objetivo da live. Você vai encontrar mais informações em muitas outras lives e eu indico aí o podcast lá do Cabine do Tempo. Eu fiz uma pequena participação lá com o pessoal de lá. E aqui a gente vai fazer uma abordagem mais no contexto da história mesmo, né? E especificamente para criar conteúdo aqui para o canal. E vamos falar sobre especificamente o primeiro filme, que está fazendo 20 anos. 20 anos, um aniversário aí do primeiro livro, da primeira adaptação. E vamos lá, vamos começar pelo Condado. O filme ele começa com aquela abertura da guerra dos anéis, dos elfos, dos humanos, aquela aliança contra o grande mal, que é o mal de Sauron, né, que ele passa a perna em todo mundo, né, em todas as raças, todo mundo querendo poder. E aí o cara que mais quer poder, ele enrola todo mundo, né? E aí a galera percebe e começa aquela guerra ali. Então ele te deixa o filme no hype, né? Aí aquela guerra ali entre humanos, elfos e orcs já te apresenta, né? Já começa aquela batalha, o Sauron saindo da Montanha da Perdição, já destruindo todo mundo. E aí depois que te deixa no ápice, aí desce, né? Tem um declínio a curva e te coloca no condado. Né, te traz aquela ideia de paz, aquela ideia de tranquilidade, te mostra como é aquela vida ali bucólica. E com pequenos detalhes, ele te mostra ali, com uns takes bem interessantes, como é a vida do condado. Né? Como é a cultura um pouquinho ali dos hobbits. Claro que não se aprofunda muito, porque é uma película para o cinema, mas com pequenos takes, com aqueles pequenos diálogos, ele já te mostra como é a vida daquele povo. Que dentro de um mundo cheio de problemas, aquelas pessoas vivem bem, vivem num mundo de tranquilidade. Né? E aí, nós, aqui como é um canal, essa live vai ser geral, para qualquer um que quiser aproveitar e assistir, mas foi no lançamento do filme, muita gente que já conhecia a obra, que teve essa adaptação, entrou no hype, né? Tipo, Senhor dos Anéis. E principalmente para quem joga videogame, o pessoal ficou ainda mais animado e assim, não surpreendeu, não foi uma decepção. O filme é lembrado até hoje, é irretocável, né? Dá até medo de uma readaptação. Eu acho que não há essa necessidade. E, assim, quando estreou, tu chegou a assistir o filme no cinema, Dudu? O 1 eu não assisti no cinema. Eu assisti no cinema o 2, as duas torres, né? Na época eu tinha acho que 13 anos, época de colégio e tudo, então, e não ia pro cinema sozinho nessa época, eu lembro bem, então eu não cheguei a assistir no cinema. Mas quando eu assisti, que saiu na época, já era DVD, não era mais fita, né? Não sou assim tão velho, apesar que eu peguei as fitas bastante. Foi onde criou o interesse de, meu irmão, consumir tudo que tem de Senhor dos Anéis, porque foi uma obra que, é como tu disse, se você para para pensar, e eu acabei de assistir o filme novamente, para a gente poder conversar aqui e eu lembrar os detalhes, porque fazia bastante tempo que eu não assisti, devo ter assistido já umas 13 vezes, cada parte da trilogia, mas para a gente discutir com mais afinco, mais detalhes, eu assisti novamente, né? E hoje são 20 anos do lançamento do filme,
e você ainda fica impressionado com a grandiosidade que os caras conseguiram fazer com aquela obra. Com efeitos de 2002, com tudo que se tinha de recurso lá atrás, 20 anos atrás, mas o filme é, como você disse, irretocável. É incrível a adaptação, e assim, nunca uma película, né, um filme feito para cinema, vai conseguir extrair a mesma coisa que o livro vai ter. Isso é indiscutível. A experiência do livro, mesmo para quem não gosta de ler, ela é muito mais rica. Mas uma das coisas que acho que deixa essa obra tão grandiosa, a parte da filmatografia, né, os filmes em si, de certa forma, a fidelidade que o Peter Jackson conseguiu conferir em comparação aos livros, e a grandiosidade dos efeitos, e a quantidade de informação e detalhe que traz do filme. Então, o filme tem 3 horas, e é como tu disse, ele tem coisas que a gente só vê pinceladas, não entra com muito mais detalhamento, e mesmo assim o filme tem 3 horas, e é 3 horas que você fica imerso, você não sai, quando acaba você fica, putz, e agora o que vai acontecer, né? É fantástico. Isso. É a mesma emoção de 20 anos atrás, né? Você reassiste hoje. E sempre consegue ver, você sempre consegue pegar alguma coisa nova, um detalhe que você não tinha visto, alguma coisa que não tinha aparecido da primeira vez, ou de todas as outras vezes que você viu, sempre você consegue pescar um detalhe, um contexto, alguma similaridade ali com a nossa realidade, que eu acho que uma das riquezas dessa obra é isso. Eu tenho para mim que uma grande obra artística, filme, livro, peça, o que quer que seja, é você conseguir, a gente conseguir trazer ela para a realidade, mesmo que seja uma obra de fantasia, uma obra de ficção, mas quando você consegue extrair valores que se assemelham muito com o seu cotidiano, é isso que enriquece muito a obra, sabe? E o Senhor dos Anéis, ele fala exatamente disso, do que a gente vive no nosso mundo, busca de poder, corrupção, atos heróicos de pessoas das quais a gente não espera aquilo, então é muito verossímil com o que a gente vive. E, inclusive, essa prática de reviver os clássicos, ela acaba se perdendo um pouco hoje com a massificação da cultura. Porque é tanto filme saindo e a propaganda em cima é tão grande que você praticamente não repete a mesma obra. E aí você fica assistindo uma coisa atrás da outra, absorve quase nada, na verdade até se aliena. Não sabe às vezes nem falar da própria obra, qual é a mensagem que está ali. E é como você disse, você reassistindo, claro, boas obras, você pega novos detalhes. E aí você vai realmente, significativamente, conseguir absorver aquela obra. Porque não tem como você assistir o filme uma vez, pegar tudo. É impossível, né? É humanamente impossível, não é que você seja um gênio, não existe isso, ninguém vai conseguir pegar todos os detalhes. Daí a importância de você revisar, de você reassistir, e você vai conseguir ver com outra perspectiva. Realmente, essa é uma análise muito interessante. E assim, infelizmente a gente não tem aqui no nosso país o costume de ser muito afeito à leitura, né? Como você fala, a grande massa para qual essas produções são direcionadas, né? Porque o cinema ele visa atingir um público muito mais extenso, né? É cultura de massa, o cinema. E a gente não tem no nosso país essa cultura de leitura, né? Então, por vezes, o filme, para quem não gosta muito dessa temática de fantasia, ou de quem gosta de RPG, ou de quem gosta dessa questão do medievo e tudo, pode ficar um pouco maçante e vai ter horas que a pessoa não vai entender muito bem o contexto do que está lá. Né? Se a gente for lá para frente, me permite aqui dar um salto, por exemplo, quando você percebe uma animosidade entre o Boromir e o Aragorn. Né? Lá no filme 1, você não entende que é porque o Aragorn o sucessor da linhagem real, e o Boromir, parte da galera que hoje, da regência que hoje afasta, né, o perigo do Mordor, que o antepassado do Aragorn foi o que falhou na hora de destruir o Anel. Então, para a galera que não conhece a fundo o livro, que não leu e não sabe a história, né, fica, por que os caras têm essa rixazinha entre eles e tudo? Então, assim, a experiência é muito mais completa quando a gente tem embasamento lá do contexto da obra, né? Ou seja, se você consegue ler o livro antes, você aproveita muito mais o filme, você consegue absorver muito mais as características interiores de cada personagem. Isso é muito interessante. Que é uma forma de você absorver uma obra, né? Você conseguir entender melhor o mundo e aplicar até na sua vida, né? Melhorar as relações até da sociedade mesmo, né? E aí, pra gente esmiuçar mais a obra, vamos pegar algumas partes. Principalmente, por exemplo, a parte do condado. Por que eu vou reforçar aqui a ideia da adaptação?
uma readaptação vai ser complicado, porque tem uma crítica que se fazem ao primeiro livro. Na verdade, a obra como um todo, mas principalmente ao primeiro filme e a parte do condado, porque é filmado de forma muito lenta. Então, pessoas que estão muito hiperativas acham aquilo ali muito chato, entediante. Nossa, E na live que eu fiz lá com o pessoal do Caminho do Tempo, eu especifiquei exatamente o condado. Essa parte do condado como a minha parte preferida desse primeiro filme. Porque ele te introduz nesse universo e ele capta perfeitamente, eu acho que 99% da essência do livro, do que o Tolkien quis passar. Você tem que ter essa calma, você tem que parar um pouco, respirar. Porque nem todo conhecimento, nem toda discussão filosófica se dá nessa parte rápida, hiperativa. Não tem como você discutir certos assuntos na correria, na gritaria. E aí, essa obra, essa primeira parte do Tolkien, é uma forma de você, vamos dizer, domar os seus instintos. Então, você ali, calmamente, entrando com Gandalf no condado, conversando com o Frodo, né? Aquelas crianças, aí você vê a relação ali do homem e da mulher ali, o cara rindo e a mulher dando um carão no cara, né? E aí você vai, aos poucos, sendo introduzido na história. Se você for ver os filmes mais modernos hoje, a galera quer muita rapidez, quer tudo muito rápido, é muito fast, né? E aí isso é complicado pro entendimento e acaba realmente alienando as pessoas. Aí você acaba absorvendo como uma cultura de massa e você simplesmente se perde ali naquelas histórias. Por isso que eu gosto muito do Condado, que aí vai até lá a festa do Bilbo, né? Chega naquela parte que, claro, vai ter essa quebra, que é a quebra do herói. O herói vai ter que ir para a aventura, e aí o Tolkien explora muito bem a jornada do herói. Mas aí ele ainda está no mundo comum, um mundo normal, é tipo a gente aqui trabalhando, estudando, nossa vida normal, cotidiana, que mostra ali quando o Bilbo está escrevendo o livro dele, né? E aí, o que é que tu acha dessa primeira parte da história, da parte do condado? Cara, assim, eu sou suspeito para falar. Para começar, dos 3 filmes, o que eu mais gosto é o 1, né? E, incrivelmente, é o que menos a história se resolve. Exatamente por ser o primeiro, você não vai ter resolução de conflito, você vai ter o início de toda essa epopeia que é o Senhor dos Anéis em si, né? E é interessante, tu colocou isso. Enquanto tem pessoas, como a fundação, vamos botar de forma do filme ali, realmente, eles são muito lentos, como tu disse. Mas a essência do condado é exatamente essa. Se você parar para pensar, nós que estamos assistindo o filme, acho que a grande maioria vai se identificar muito mais com os hobbits, com o condado, do que com os próprios humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você parar para pensar, os humanos, dentro da obra, eles já estão decaídos, né? Já tem... O Sauron concedeu os anéis do poder aos reis, eles decaíram. Então mostra o quê? A corrupção se apoderou dos homens, né? E aí você vai para o condado e é o quê? Um povo pacato, um povo que vive em paz com as suas diferenças, porque você vê o Bilbo fugindo dos primos, dos sacola-bolseiros, né? Então não é que é tudo muito amigável, não, tem a diferença. Mas é um povo que está ali e eles não estão nem aí para o que está ao redor, eles só querem ficar no canto deles, fumando a erva deles, fazendo suas 8 refeições por dia, de jejum, almoço, merenda de não sei o quê, porque gostam disso, trabalham nas suas casas, nos seus campos, nos seus interesses, e não se envolvem com os conflitos do mundo. Então, essa parte inicial muito tranquila, muito calma, lhe passa assim, uma pacificidade, você fica calmo, e você gosta do condado porque ele traz exatamente essa sensação de segurança, né? E isso não é o acaso, essa parte da obra não é o acaso. Se você parar para pensar, desde que eles saem do condado para ir para Bree, e é o primeiro parte de conflito do filme, quando os Cavaleiros Negros se encontram na estrada, né? Dali não tem mais sossego. Eles até conseguem um pouco de calma quando chegam em Valfenda, mas aquela tranquilidade do condado, depois desse momento inicial do filme, ela é perdida. Você não volta mais para aquele... O resto do filme inteiro você vai ficar em momento de tensão, de construção de conflito, né, e da ameaça. Primeiro, os portadores do anel, o Frodo, né, que é o portador, e o Sam, que é o seu escudeiro, né, estão a todo tempo
rodeados, ameaça, os cavaleiros e tal. Depois a sociedade, né, como um todo, a sociedade do Anel como um todo, eles também passam por inúmeros perrengues, né? E aquele clima de tranquilidade, ele vai ficando para trás. É como se o Gandalf fala, né? Olha, o Anel já ficou aqui tempo demais e o mal está crescendo, a gente vê movimentação lá para baixo, em Mordor, né? Então, está tendo movimentação e começa a crescer a inquietude dentro de você, porque você... E aí, quando o Frodo chega e vê na imagem da Galadriel lá, o condado sendo invadido e tudo, e você... Ou seja, a destruição desse local pacífico, de calma e de paz, ele amedronta. Você fica, pô, vai destruir o último recanto da Terra-média onde a gente tinha tranquilidade, onde a gente tinha paz, né? Então, eu acho que é muito bem colocado essa parte inicial, em que você vai apresentar os personagens principais da história, porque, querendo ou não, se você parar para pensar, é uma história de muita gente. Mas os hobbits, eles desempenham um papel fundamental. Eles são como se fossem os personagens principais, o principal mesmo, o núcleo, né? Então, ele apresenta e te coloca aquelas pessoas que são como nós. Olha, os hobbits são como a gente. Gente normal, gente simples que trabalha e vive em tranquilidade, né? E aí, essas pessoas são colocadas à prova. O Frodo não pediu para receber o anel, foi herança. O Bilbo não avisou para ele que ia deixar, né? Então, eles são colocados à prova e a partir daí vai desenvolver o filme. Show, muito bom. Essa tua análise me fez até pensar realmente esse paralelo, que é muito interessante perceber que os hobbits é como se fosse o nosso ideal de sociedade, que não é uma sociedade perfeita, mas é do que seria uma sociedade harmônica, né? Que é como o Tolkien, eu acho que um pouco via ali na Inglaterra do tempo dele. E aí, se você for analisar, o condado é como se fosse a Inglaterra naquele tempo. E aí, como ele teve essas experiências lá na Grande Guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele conheceu de fato a guerra, ele foi para a guerra. Então, o resto do mundo é como se fosse isso. Nós aqui tentando viver nossa vida calma, tem aquelas picuinhas, né, do Bilbo, e aí a ganância do homem lá fora corrompe o mundo e vem perturbar a sua paz. Né? E aí tem os homens realmente corrompidos, como tu falou, que aí alguns deles se levantam para algo mais de alto valor. Tem os elfos que é um ideal, que mesmo o maior ideal deles ali, que é os elfos, se você for ver os elfos são galantes, né, são garbosos, tem brilho, que é os caras que trazem a questão da ideia da magia mais pura, até esses estão se perdendo, por conta dessa corrupção e da guerra. Né? Inclusive é a ideia na versão estendida, tem os quatro, quando saem os Nazgûls, eles estão vendo ali os elfos indo embora. Aí eu lembro, isso aí não tá na versão original, tá lá na versão estendida, é legal de se ver. Você vê eles abandonando a Terra-média aos poucos, né? Não é completamente. Porque meio que se a magia tá morrendo, e os elfos são magia, então eles também estão morrendo. Eles têm que pegar... É como se o homem estivesse perdendo ali os valores, né? Os valores objetivos da realidade. As coisas boas, né? O que é bom, o que é belo e o que é o justo. Né? E aí, do condado, eu acho muito interessante... primeiramente, a gente já saindo aqui dessa análise do condado... O que me faz rir e que me marca até agora é na festa do Bilbo, né? E essa questão das picuinhas que a gente falou. Quando ele tá lá na festa e ele tenta nem ser agradável, nem ser desagradável. E aí ele fala aquela frase lá: eu não conheço metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Aí eu me lembro até que eu te perguntei. E aí cada pessoa na página, quando eu lancei lá, deu uma interpretação diferente. E aí eu concordo com a tua interpretação e de algumas outras pessoas. Que é meio que ele tá querendo ser isento. Ele tá fazendo um elogio, né? E ao mesmo tempo tá ofendendo. Por isso que confunde a sua cabeça. Você pode tentar analisar essa frase 10 vezes. Realmente traz uma dificuldade. Não é tão simples. Mas você vai acabar chegando nessa conclusão, né? É quase um exercício de raciocínio lógico, viu? Você tem que montar no papel, peraí, ele disse que gosta da metade, ok, mas não conhece a metade, o tanto que gostaria, e gosta de menos da metade, é meio que dá um nó na sua cabeça, né? Eu acho que é como se, talvez o Tolkien tenha feito isso de propósito, ele quis meio que deixar uma charada para quem fosse ler ou assistir, né? Na época não tinha filme, era só ler, mas é como se o Bilbo tentasse fazer ali uma gracinha, dizendo assim, olha, eu aprecio vocês, nós somos aqui um povo legal, né? Tenho meus familiares aqui e tal.
mas de alguma forma também tem alguns aqui que não merecem, tá? Então, é como se ele fizesse um carinho, né, nos familiares, no povo, demonstrasse o seu afeto, até porque ele estava se preparando para ir embora. Ele quis fazer um floreio, né? Ele quis fazer uma graça mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, mas de certa parte de vocês aqui, eu também não gosto tanto não, viu? E aí ele põe o anel, né, e desaparece. Mas o que é isso que ele faz, se não o que a gente vive todo dia, né? Até mesmo com os nossos familiares, a gente aprecia a grande maioria dos nossos amigos, familiares e pessoas que estão perto da gente, mas sempre tem os conflitos e sempre vão haver as diferenças, né? Eu acho que ele puxa, e quando ele faz isso, quando o Tolkien faz isso, ele puxa os hobbits para a realidade. Assim, após mostrar o condado, né, e toda aquela festividade, ele puxa para mostrar que os hobbits não são tão decaídos quanto a raça humana na obra dele, mas os hobbits são como nós, então eles também têm diferenças, né? Eles também têm ambições, eles também são glutões, se você parar para pensar, né? Porque comem demais, né? Acho que é muito, bastante presente dos hobbits. Mais na frente tem uma cena engraçada que ele pergunta até para o Pippin e o Merry pergunta para o Aragorn, cadê o desjejum, né? E não, a gente já comeu. Ou seja, eles são apreciadores da comida, né? Da erva do condado e tudo. Então, assim, eles são assim, como gente da gente. Os hobbits, no fim das contas, são gente da gente, né? São como nós. Isso. É como se eu dissesse assim, cara, vocês são foda. Mas desculpa aí, eu não gosto de vocês. Mas vocês são foda. Mas eu não gosto, certo? Mas vocês são foda. Fica nesse paralelo, né? Que aí é quando ele coloca o anel, né? Fica invisível para fazer uma brincadeirinha ali. Já deixa o Gandalf atento. E aí vai fazer uma viagem para escrever o livro dele. Bom, e aí o filme ele dá prosseguimento, vai dar prosseguimento. Eles vão até Bree. E essa viagem é exatamente uma missão que o Gandalf compete ao Frodo, né, que Isso. é repassada pelo Bilbo, que já não vai se meter mais nisso. E aí o Frodo, por um acidente de percalço, né, leva mais 3 hobbits, né? O Sam, o Pippin e o Merry. E aí eles vão lá. Que eles vão sair do condado e a ideia era chegar até Bree, lá fazer os planos para. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão do anel? Mas aí dá tudo errado, né? O Gandalf vai descobrir uma traição lá na frente. Os 4 vão ter que fugir e aí eles encontram o Aragorn, porque o espectro do anel já vem atrás deles. E aí já vão entrando outros personagens. E aí, meio que, né, a confusão já vai começando ali. Eu não sei se tu reparou, ou se tu já sabia, provavelmente já. É aí em Bree que aparece o Peter Jackson. Eu Ele não aparece bem sabia. rápido. Eu não sabia. Eu vi tu comentando, mas eu não sabia. Eu não tinha percebido, não tinha lido isso em canto nenhum. Pois é, na verdade eu não li. Quando eu observei, eu parei, aí comparei a imagem. E tá lá ele no meio. Ele meio que faz como o Shyamala, né? O Shyamala lá do Sexto Sentido. O Shyamala é conhecido por aparecer em todos os filmes dele. Pode parar, se você for atrás, você vai ver um indiano ali no meio. É o Tarantino também que gosta de fazer isso, né? Se não me engano, não sei se é o Também. Tarantino. Isso. É outro cara que gosta de fazer isso. É legal, porque fica como um easter eggs, né? Vamos É, procurar o autor aqui, né? O diretor, vamos procurar ele aqui. E aí ele aparece lá, ele tá até todo molhado, ele passa assim meio mal encarado, que é a cena que os hobbits estão passando e olha assim, cara, isso aqui tá meio esquisito. É tipo assim, você aparece num bairro perigoso. Aí tá lá o diretor, né? Passando lá. E assim, dessa questão deles saírem do condado, né? Até o Sam diz, quando ele o passa num milharal, certo. né? Ele chega num certo ponto e diz: pronto, é aqui. Aí o Frodo: o É, que é aqui? Não, é aqui, senhor Frodo. É o máximo que eu já fui longe fora de do casa. condado. Depois daqui eu não conheço mais nada. E eu não sei até onde é que eu vou. Aí lá vai o Frodo e leva o Sam. Eu acho essa cena muito bonita. E era o É, que o Bilbo já falava pro Frodo: Frodo, cuidado com seus pés. Porque se é, você começar a andar e andar muito, você vai parar onde você nem imagina. Né? Olha aí a carga filosófica disso. Assim, você pode fazer várias interpretações, né? Uma que eu faço, né? Uma análise que eu faço é que o mundo, né? Você vai conhecer o mundo. Cuidado quando você for andar pelo mundo,
para você distinguir o que é bom e o que é ruim, até onde você vai, né? E aí não é questão de que você não precisa ir, você tem que ir, mas você tem que cuidar para onde você vai. E daí você ter cuidado com quem você toma como referência, né? As leituras que você faz e como você enxerga a realidade. É todo um contexto aí, como eu consigo imaginar, né? E aí como é que tu consegue ver essa viagem deles até Bri, até quando começa a dar tudo errado ali? É interessante, é como você falou. E como eu tinha dito no começo, o bonito da obra é quando a gente pega essas pequenas partes que, para a história, para quem está vendo o filme Soul, não tem nenhuma importância, mas que quando a gente gosta muito da obra e passa a absorver e pesquisar sobre, nessas pequenas pinceladas do autor original, a gente consegue extrair muita coisa, né? Por exemplo, eles vão para uma jornada. Eles começam uma jornada sem saber aonde aquilo vai levar, porque até então o Gandalf só tinha pedido para o Frodo levar o anel até Bree, e lá na frente a gente vê que quando eles chegam em Valfenda, o Sam diz, olha, a gente já fez nossa parte, já arrumou as malas, senhor Frodo, para a gente voltar para casa. Aí até o Frodo diz, mas Sam, pensei que você quisesse viajar, ver o mundo, ver os elfos. Ele diz, não, é porque eu achei que a gente só precisava trazer o anel até aqui, e estava tudo certo, né? Ou seja, isso é o que? A natureza dos hobbits falando. Não sei se tu percebe, mas claramente o Bilbo, inclusive isso diz muito no Hobbit, no livro do Hobbit, ele fica mal visto pelos habitantes do condado, porque não é da natureza dos hobbits fazer aventuras. Os Isso. hobbits ficam no condado. A vida deles é aquilo ali. E o Bilbo foi o primeiro em muito tempo, e aí lá nos livros fala, desde o Hobbit pulando de tal, a sair do condado e fazer uma aventura, né? Então lá, assim, tem certa reserva do povo do condado com o Bilbo, com o Gandalf. Você vê, o Gandalf chega, o pessoal fica olhando para ele assim, esse mago aqui aparecendo de novo para causar problema, né? Até ele fala, o Frodo brinca com ele, que ele é figura não grata no Gandalf, você é figura não grata no condado, né? Você não é muito bem-vindo aqui não, entendeu? Você traz problemas, né? E aí eles partem numa quest, né? Numa jornada que não sabe para onde vai. E interessante, você vê, era para o Frodo ir sozinho. O plano original, o Frodo deveria ir sozinho. Quando ele vai sair, o Gandalf ouve o Sam no pé da janela bisbilhotando, né? E aí ele puxa o Sam para dentro de casa e diz, o que foi que você ouviu? Aí o Sam diz, nada, nada, não me transforma em nada, eu só ouvi um anel e uma sombra e não sei o quê. Ou seja, ele já sabia de coisa demais, não podia mais deixar ele lá. Vai fazer companhia ao Frodo. E mais fortuito ainda é o encontro com o Merry e o Pippin, né? Porque eles estão roubando leguminosa lá da plantação do velho Magote e eles se esbarram, né? E aí eles começam a correr e tudo, e eles percebem, vocês estão indo para onde, né? E aí é quando aparece pela primeira vez os Cavaleiros Negros, realmente. Então, assim, é tudo muito fortuito. Ninguém pediu para ir para aquilo, né? E aí, através do começo dessa jornada, é que vai ser construída toda a história. Até então, a gente não imagina o quanto que vai acontecer ainda, o tanto de coisa que vai acontecer. Mas é o quê? E aí vou dar um pulinho um pouquinho mais para frente. É voluntário. A primeira parte, o Frodo não pediu para receber o anel, ok. Mas quando tem a reunião em Valfenda, o conselho se reúne, que começa todo o conflito, ele voluntariamente diz, eu levo o anel. Então ele escolhe uma responsabilidade que não era dele, que ele não precisava, ou seja, a primeira atitude heróica do filme, vindo dos hobbits, né, da raça dos hobbits, para dizer, eu assumo essa responsabilidade, deixa que eu levo o anel, porque ele viu que dali não sairia nada de bom, de resolução, todos estavam discutindo, tem a desconfiança entre os elfos e os anões de muito antes, né, uma briga muito antiga, né, e o Gimli muito agitado, tá com o machado no anel, o machado se esfarela, então assim, olha, esse problema aqui não vai ser fácil de resolver, se vocês ficarem discutindo, não vai dar em nada, me dá que eu levo, né? E aí ele vai repetir os passos do tio, do Bilbo, sem nem saber. Ele vai passar uma aventura também, uma aventura fantástica, assim como o Bilbo fez, sem nem saber, né? É interessante. Isso. E aí tem aquela cena lá em Bri, que você fica pronto, matou, né? Que os Nazgûl chegam nas camas, aí dá aquela espadada, começa a matar, e agora, como é que escaparam? Aí não, aí já é apresentada a figura do Passo Largo, né? Que aí vem se mostrar ser o Aragorn, e que faz ali um artifício para enganar os Nazgûl, e aí a partir dali vai levando os hobbits para Valfenda, que é o lugar onde a gente vai levar. O Gandalf não chegou aqui, aconteceu alguma coisa errada,
E aí a gente tem que levar os hobbits para um lugar seguro, porque eles estão com um item muito precioso. E aí que levam a Valfenda. Porque o que dá a entender é que era para resolver ali realmente, em Bree, né? E aí, tanto é que o Gandalf não ia levar, não ia dar essa missão para 4 hobbits, na verdade eram 2, né? Os outros 2 entram por acaso, como tu falou lá do Magote. Não ia incumbir essa missão para 4 hobbits, uma missão extremamente perigosa para ir até a Montanha da Perdição, né? Então foi muito fortuito, foi acontecendo. Inclusive durante a viagem, quando o Aragorn está levando eles, eles vão dormir, vão descansar, e aí o Frodo acorda com a fogueira. Eles estão comendo, né? A questão das refeições, né? Que aí, se eu não me engano, eles falam que são 6 refeições. Se você for ver, são as 6 refeições que eles fazem. Eles reclamam lá do Aragorn que não vão comer o necessário, né? E aí o Aragorn meio que faz... Aí você já começa a ver o caráter do Aragorn. Que ele faz meio com a cara de... Tô nem aí. Vai mais pra frente e joga fruta pros caras. Tipo assim, tá bom, vou resolver teu problema, né? Se fosse outro, numa situação dessa, tava nem aí. Pô, te vira aí, né? E aí, essa fogueira chama a atenção dos Nazgûls, né? E aí você vê como eles estão totalmente despreparados para uma aventura. Tipo assim, eles não são os caras escolhidos. E aí é uma forma do Tolkien mostrar que às vezes não uma aventura e amostras de heroísmo não vêm de grandes símbolos. Às vezes vem dos lugares que se menos espera, né? E que o heroísmo ele tá ali na questão do comum até. Às vezes são atos simples que fazem grandes diferenças, né? A gente pensa nas coisas tipo muito macro, sendo que às vezes são as pequenas atitudes que fazem a diferença, né? E aí vai essa aventura, como o Bento falou, que vai de Bree, aí como a gente coloca aí 3 pontos dentro da nossa conversa, do Condado a Bree e de Bree a Valfenda, né? Que vai bem além do que tu já fala, né? Vai até ao encontro dos Nazgûls, passa por aquela aventura ali absurda, passa naquela aventura até chegar mesmo em Valfenda, eles são atacados. E aí tem a cena da Arwen, né, que é a filha lá do Elrond, que consegue salvar o Frodo nas últimas, e tem até a questão na parte das águas, que se é ela ou não que faz aquela magia, né, que ela envolve, que é o Elrond. Né, porque os elfos, é como tu disse agora, os elfos eles são como se fossem umas criaturas angelicais, né? Você vê durante o filme, todos os personagens, eles têm como se fossem assim faltas. Faltas em que sentido? O que eu estou falando dizer é como se fossem quedas, né? Todas as raças, elas apresentam aqui ou ali um desvio de caráter, digamos assim, cometem algum mal. E os elfos, você procura e você não vê, você vê sempre o quê? Figuras muito sérias, figuras que sempre têm a postura de fazer o correto, né? E mesmo que para isso eles sejam assim, não é ignorante a palavra, mas que eles dizem, olha, isso não é problema nosso. Ou seja, os elfos indo embora, como eles vêm na versão estendida, os elfos cantando e indo para os portos, né? É como se fosse assim, olha, vocês destruíram a Terra-média, tá? Isso aí é problema de vocês. Nós somos imortais, a gente não fez nada de errado e a gente vai embora, né? Então é como se os elfos, para mim, a mensagem que eu tiro é como se os elfos representassem criaturas angelicais, elevadas. E você vê, a Galadriel, o Frodo oferece a Galadriel a oportunidade de ficar com o anel. Ele faz a mesma coisa com o Gandalf, e o Gandalf diz, eu nem ouso tocar nesse anel. Ou seja, o autoconhecimento do Gandalf, que é um mago antiquíssimo, né? Os magos chegam na Terra-média, aí você vai entrar lá dentro da antropologia do Senhor dos Anéis, lá no começo, né? Nem do Senhor dos Anéis, da obra em si, antes do Hobbit, lá do Silmarillion, né? Então, o autoconhecimento das suas limitações, o Gandalf diz, eu nem ouso tocar nesse anel. A Galadriel, do mesmo jeito. O Frodo oferece, você quer o anel? Eu lhe entrego o anel. E aí ela, né, aquela cena muito marcante que ela cresce, né, fica brilhante, diz, aí eu seria a senhora e todos me adorariam, e não sei o quê, mas eu não posso. Ou seja, os elfos ele têm esse autocontrole de entender o seu papel e não é como se eles não decaíssem, tá? No máximo, eles vão embora. Eu não tenho mais o que fazer aqui, vocês vão resolver seus problemas. Mas isso é uma visão muito superficial. Vocês vão ver que os elfos desenvolvem um papel muito maior dentro do que está para além do Senhor dos Anéis, a obra do Senhor dos Anéis. Os elfos estão lá mais tempo também,
E eles têm outro papel, né? Eu vou puxar bem rapidinho, só uma coisa aqui, que a gente falando do Merry e do Pippin, eu não tinha, uma coisa que eu percebi, assim, enquanto assistia novamente o filme agora a última vez, com perdão da palavra, como eles fazem merda. O Merry e o Pippin tem um dom de fazer coisas que vão atrapalhar, desde a hora que eles batem no Frodo assim, que se esbarrou na plantação, eles caem na estrada. O que é que eles veem? Cogumelo. Vamos comer cogumelo, e aí aquela visão da estrada fechando, né? E ele lembra o Gandalf dizendo para sair da estrada. Ou seja, a ganância de comer, gente, sai da estrada, sai da estrada, sai da estrada, né? Mais na frente, a gente vai ter o episódio da fogueira, que eles acendem para comer também. Tá vendo sempre o erro, né? Comida, glutão, glutão. E chama os Nazgûl, e o Frodo quase morre da espadada da lâmina amaldiçoada, né? E mais na frente, lá em Moria, tem outra cagada, que ele derruba o esqueleto no poço, né? E acorda os Goblins e acorda os Nazgûl. Ou seja, nos filmes, no filme 1, pelo menos, o Pippin e o Merry têm um dom fantástico para trazer problemas, né? É interessante isso também. Mas mais uma vez, mais uma representação da realidade, né? Quem de nós não é assim? Quem de nós não faz uma cagada sem querer, uma falta de atenção, né? É verossímil com a nossa realidade. Eu não tinha percebido quanto eles pisam na bola. Ah, sim, mais uma. Na estalagem, o Frodo dá o nome Monteiro, porque o Gandalf avisa para ele, ó, o nome Bolseiro tá condenado, porque o Gollum lá foi torturado, né? E aí ele falou Bolseiro e Condado. E aí ele se hospeda em Bree com o sobrenome Monteiro, né? E aí o Pippin e o Merry vão buscar uma cerveja, aí começa a falar besteira. Ah, não, Bolseiro, tá ali meu primo Bolseiro ali, ó. Frodo Bolseiro. Aí o Frodo, não. Aí é quando ele bota o anel pela primeira vez, né? Ele escorrega. Ou seja, é uma cagada atrás da outra. Isso, é meio que o alívio cômico e, ao mesmo tempo, eles fazem andar a aventura, né? E aí, no caso, puxando aí de algumas coisas que tu falou, por exemplo, apesar desse conceito elevado dos elfos, eles não são realmente perfeitos, como tu vem falar. Digamos que a grande fraqueza deles seria o orgulho, né? Mostra até lá, apesar de não gostar da trilogia dos Hobbits, mostra bem no Celeborn lá. E ela a Galadriel dá só um vislumbre disso. Né? Assim como os humanos lá é a cobiça, os Hobbits a gente poderia dizer que seria meio que a preguiça e a gula. Né? Se você for ver, o Tolkien como cristão, ele meio que aborda aí um pouco dos sete pecados capitais. Né? E aí mostra essa dificuldade. E os elfos, conscientes disso, eles vão sair da Terra-média, porque eles estão extremamente fracos a essa questão do orgulho. Que aí levaria eles a serem facilmente corrompidos. Até mais fácil do que os próprios homens, né? Porque lá no começo do livro, o Elrond não é corrompido. Quem é o homem, né? Mas porque o Elrond já mostra como é o Isildur. Já mostra o Elrond como um cara com muito valor. Né? E aí ele vê toda aquela desgraça e ele não se corrompe ali. Mas não que ele não possa ser corrompido. Que aí a gente chega em Valfenda. Né? Que aí a ideia do Gandalf deixar o anel lá e Elrond, se vira aí. Faz alguma coisa. E o Elrond, não. Né? Já lembrando do passado, do poder desse anel, de corrupção, esse anel não vai ficar aqui. Alguém vai ter que dar um jeito aí. Porque a gente não tem como fazer qualquer coisa sobre isso. E aí entra a questão da Sociedade do Anel. Que é uma missão, né? Uma força-tarefa para, e aí com a sabedoria do Elrond, destruir o anel. E aí, como tu falou, né? O Gimli, naquele desespero dos anões de resolver tudo muito rápido, quebra o machado dele e cai com a bunda no chão, né? Tá com a bunda no chão, porque acha que o anel pode ser destruído de qualquer forma, mas não, né? Ele vai ter que ser destruído de uma forma bem específica, que é queimá-lo na montanha da perdição. Daí se forma a Sociedade do Anel, e aí começa a aventura para fazer isso. E aí te mostra outros personagens, né? Que aí vai te mostrar o Boromir, vai te mostrar o Legolas, né? O Legolas inclusive vem com mais uns 2 elfos ali. E vai te mostrar o próprio Gimli, né, que não tinha chegado até então. E aí vem essa discussão de usar o anel em benefício da guerra, assim, usar o anel como uma arma. E é muito legal, porque mostra que não tem como você usar a própria arma do inimigo contra o inimigo, porque é muito sedutora. Né? E aí eles brigam, começam a discutir, né? Parece aquelas discussões de Facebook, né? Ninguém se entende. Aí o Gimli chega e diz:
elfos não são confiáveis. Os elfos, é engraçado que pelo menos na dublagem, né? Eu teria que ver, mas eu acho que legendado também. A voz do Gimli se sobressai. Aí fica, os elfos não são confiáveis. Aí blá 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 blá. Os elfos não são confiáveis. Eu, E é bom que caramba. o cara tá na casa dos elfos, né? Ele tá simplesmente no Pô, último não refúgio é? élfico. Isso, exatamente. O cara é atrevido, mano. Pense num cara atrevido, uma raça atrevida. Principalmente ali na figura do Gimli, né? E aí, toma a iniciativa o Frodo, como tu falou, de levar esse anel. Né? A figura menos provável de levar. E aí você vê na expressão mesmo do mago, né? Como é Do Elrond, do Gandalf. do Gandalf. Você vê na expressão do Gandalf que ele não queria isso. Né? Mas ele é, infelizmente, levado a aceitar e deixa o Frodo levar. Né? Ele sabe que vai ser muito difícil pro Frodo, um elfo, e vê que, apesar de pequenos, eles têm uma força de vontade muito grande. E aí Ele começa a fala, jornada. eles falam isso, né? Quando ele tá discutindo não, conversando com o Elrond, que o Frodo ainda não acordou do ferimento, ele diz, né? O Hobbit, acho que é o Elrond que fala, o Hobbit demonstrou uma vontade interior tremenda de carregar o anel todo esse tempo e não usar o anel, não fazer uso do anel, né? Porque ele até coloca, mas ele coloca o quê? Situações de medo. Não para atacar ou fazer uso do anel, ele simplesmente quer se proteger, que é lá em Bree, que na verdade é um escorregão, e lá na montanha de Vigia, que é quando os Nazgûl atacam ele, realmente ele se vê acuado e ele diz, eu não tenho o que fazer, eu vou botar o anel para desaparecer. Ele não contava que os espectros viam ele quando ele colocava o anel, né? Ele achou que ele ia sumir mesmo. Mas então, todas as outras vezes, ele não usa o anel. Então, o Elrond ressalta, ele tem uma vontade interior muito grande. E aí você automaticamente associa ao Bilbo, porque o Bilbo também, no Hobbit, que é uma aventura anterior, cronologicamente, o Bilbo também teve um papel de extrema força interior, de enfrentar o Smaug, mas enfim, não é o nosso tema aqui, né? E aí, como tu disse, quando o Frodo diz, eu levo, né? Deixa que eu levo, e o Gandalf fecha os olhos assim, a expressão dele realmente é, como quem diz, puta merda. Mas ele sabe que aquela era a única solução viável. Dali dos que estavam ali, nenhum outro teria capacidade de levar o anel sem se corromper, né? Isso. Alguns têm consciência disso, como o próprio Gandalf e o Aragorn. O Aragorn também não ousa pegar o anel, mas outros não. O Boromir tenta pegar o anel por 2 vezes, né? O Gimli também, ele quis o quê? Destruir o anel de forma muito, né? Muito assim, animalesca, né? Então, assim, no fim das contas, só tinha ele. E outro ponto interessante, é como se uma cascata, as ações fossem uma cascata. Então, uma ação mal, uma ação para o mal de alguém, gera outra ação mal, que gera outra ação mal, e assim, esse espiral de violência vai se conformando. Aí, o outro lado, uma ação boa, voluntária do Frodo, que se né, de certa forma, ele se autoflagela ali, assumindo um fardo que não é dele, leva o quê? A formação da sociedade. Então, o Frodo diz, eu levo. O Gandalf diz, eu vou com você. O Aragorn diz, eu vou também. O Legolas, e o Gimli, e o Boromir. Então, é como se, assim, o bem trouxesse junto com ele mais bem, né? Voluntariamente, ele se predispõe a, não, então vamos junto, né? Vamos tentar resolver. Ou seja, querendo ou não, Tolkien passa a mensagem de que o bem gera outras ações que vão trazer mais bem, né? Mais benefício. Isso. E a galera tá ali mais como suporte, né? Porque quem vai aguentar toda a corrupção do anel é o Frodo, né? E aí nesse primeiro filme, a gente tem só um vislumbre bem pequeno disso, né? Que ele já fica meio, a gente vai ver nos próximos filmes como esse poder ele corrompe. E ele só não corrompe tanto os hobbits porque eles não têm essa ambição, diferente das outras raças, né? Eles têm, assim, aquele desejo de ter uma vida confortável, mas de ter poder, de ditar as suas próprias regras pro mundo, eles não têm. Tanto é que eles se fecham naquele lugarzinho deles ali. Não, a gente vive bem aqui, deixa a gente em paz. Né? Vivam suas guerras aí. Por isso que o Anel tem dificuldade. Mas assim, vai aos poucos, né? Vai batendo ali na moral do Hobbit. E é por isso que ele é assim o grande herói ali. Há essa análise que o Frodo é o grande herói. E você vê até o final do filme essa viagem, e aí você vai vendo os paralelos ali. Que sim, há virtude nas outras raças, principalmente nos humanos.
E aí tem o paralelo entre o Boromir e o Aragorn, né? Que o Boromir, como tu disse, se corrompe mais de uma vez, tenta tomar o anel para si, claro, ele vai tomar o anel para fazer o bem, como a Galadriel lá falou que ela faria também. O próprio Gandalf fala isso. Mas como tem muita sabedoria, esses personagens, eles veem que não dá, eles vão se corromper. Que o poder corrompe, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Não dá. Ele sabe as suas limitações. E a parte que mostra como o Aragorn ele é muito íntegro é aquela parte que os orcs vêm para tomar o anel, né? Na verdade, ele vem para pegar qualquer hobbit. Que um desses hobbits é um anel, né? E aí o Aragorn lá, o Boromir tenta tomar, não dá certo. E aí o Aragorn pega e chega, olha pro anel na mão do Frodo. Poderia ter tomado, colocado o anel e por aí mesmo, não. Ele fecha a mão do Frodo e diz: estarei com você até onde você quiser. Mas qual é a sua decisão? Aí o Frodo decide ir sozinho, pois tudo bem. Vá sozinho, eu te defendo. Que aí vem as trombetas lá do Boromir, né? E aí ele começa o combate. Que aí, assim, os combates são muito empolgantes. Você vê ali, quando você vê principalmente as partes do Aragorn, cara, são sensacionais. Você é de arrepiar, assim, quando você começa E a ver. é só um aperitivo, né? O filme 1, quando se trata de combate, é só um aperitivo, porque para quem já conhece a obra, os filmes, por exemplo, sabe que no 2 e no 3, essa relação de conflito, ela se acentua muito mais. Né? O 2, para mim, assim, é muito marcante. Acho que aqui quem está assistindo já não chega a ser um spoiler, mas a batalha lá do Abismo de Helm é uma coisa que você fica o filme inteiro prendendo fôlego, porque você fica muito ansioso, né? E a própria cena, uma das cenas finais da Sociedade do Anel, que é quando o Boromir luta contra o chefe dos Uruk-hai, né? Que ele leva as flechadas, você vê o quê? A predisposição dele, a força de vontade dele em não desistir, porque ele acaba se arrependendo de tentar tomar o anel, né? Ele depois que o Frodo some, mais uma vez acuado, mais uma vez o Frodo usa o anel acuado, e não para usar o poder, ele fica assim, Frodo, me desculpa, eu não sei o que aconteceu, né? E aí ele vê os Uruk-hai chegando e ele combate. E ele combate sozinho. Ele toca a trombeta de Gondor, né, para avisar a posição dele, para que os outros jogos e vão acudir. Mas ele não para, e é interessantíssimo. No final, quando ele tomba, né, o Aragorn chega, mata o chefe dos Uruk-hai. Quando ele tomba, foi outra visão que eu não tinha percebido, e mais uma vez, mais um detalhe que eu percebi dessa última vez que assisti. Tem muito Uruk-hai ao redor dele. Muito, morto. Ou seja, o que é a cena, o que eu associei daquilo ali? Ele matou uma porrada, sozinho. Sozinho, ele destruiu um bocado do exército de Uruk-hai, entendeu? Então, assim, ele foi... tanto que o Aragorn disse para ele, não, você foi honrado, você foi valente, não se preocupe, né? Ele pede desculpa, né? Aí vem o pessoal diz que quando a gente se depara com a morte, né? A gente passa o filme na cabeça. E aí ele meio que desabafa com o Aragorn, Aragorn, eu falhei, né? Eu queria que você soubesse. Aí ele meio que faz que a gente chama assim de, tipo assim, um ato de contrição mental, né? Ele diz, eu iria com você, meu rei, se foi o seu estandarte, né? Então ele meio que baixa a guarda, ele vê tudo que ele fez de errado, que ele realmente não tinha razão no que ele estava querendo fazer e meio que morre, né? Mas morre, assim, de alma limpa, é como se ele tivesse sido remido dos pecados dele, né? Ele combateu, defendeu e morreu lutando, né? Então é como se ele tivesse sido perdoado pelas falhas, né? Mas essa cena do conflito final ali, ela é muito marcante. Até então, os Uruk-hai são um tipo novo de orc, né? Tipo assim, como se fosse uma deturpação, porque você diz... É uma mistura, né, de duas raças, né? Isso. Ele misturou o orc comum, que é o Goblin, né? É o Goblin, com o humano, né? E aí, para quem não conhece a obra, para quem não sabe, eu não me lembro agora quem pergunta. Não me lembro agora, mas alguém pergunta, o que são os orcs? Os orcs eram elfos que foram presos, torturados e corrompidos, né? E aí, ou seja, são criaturas decaídas. E o Saruman dá um jeito de decair ainda mais. Ele pega esses orcs e funde, né? Depois de derrubar toda a natureza de Isengard, as árvores, ele funde os orcs normais com os humanos. E ele cria uma raça forte que tem duas características que os orcs não têm. Se movimentam rápido e andam na luz do dia, né? O orc não é para andar de dia, ele é uma criatura noturna, né?
E aí, ou seja, é muito frenético aquele final, aquela batalha, porque eles se veem de repente de frente a uma nova raça, muito forte, né? E aí você fica, pô, que bichos são esses? Que bichos são esses novos aqui que surgiram, né? É interessante. E só um outro detalhe. Eu associei assim, eu não sei se a explicação é essa, mas quando Saruman derruba todas as árvores ao redor de Isengard, e depois, lá na frente, isso vai ter um desfecho muito grave para ele, quando a gente tem a figura dos Ents, isso fica mais para frente, tá, gente? Mas quando você tem a figura dos Ents atacando Isengard, é quase como se fosse uma vingança pelo que ele fez com as árvores ao redor ali, né? Porque ele destrói todo o bosque ao redor de Isengard para fazer as caldeiras para forjar os Uruk-hais. E quando ele faz isso, o que acontece? A borboletinha sobe, né? Até o Gandalf. É como se ela tivesse perdido o habitat natural dela, lá embaixo, e ela sobe até lá em cima e o Gandalf e passa. Ele é um spell também que ele faz, né? De conversar com os animais, e ele chama aquela águia para que ele possa se jogar e pular, né? É outra percepção que eu não tinha associado ainda. Essa é interessante, é uma forma bem interessante. Porque assim, ele estava lá em cima. Né? E aí qual era a probabilidade de passar uma libélula daquela, um animalzinho daquele ali para ajudar? Porque é aquele animal, ele tipo, ele sussurra no ouvido do animal, e aí é o conceito da magia. E o animal, tem gente que interpreta que aquele inseto ele se transforma numa águia gigante, mas não é. Não, Ele é não, é não. sussurra, o inseto vai chamar e a águia vem. Né? O conceito da magia é esse. Né? E aí, como Inclusive, essas águias, inclusive, elas estão presentes no Hobbit, elas têm um nome, um tipo de água, não vou lembrar agora, mas elas estão presentes no Hobbit também, e mais na frente, nas duas torres, elas vão aparecer novamente, essa raça de águias, né, de aves. show. E aí tem, como tu falou lá do Boromir, para assim, resumir o que tu quis dizer, o Boromir morreu de forma honrada. E o Aragorn dá esse benefício para ele. Porque ele tá ali já quase morrendo, vem aquele Uruk-hai lá gigante, vai decepar ele, e aí chega o Aragorn e salva, né? Luta lá, né? Tenta desviar os combates, aí é muito massa os combates do filme. E aí, como tu falou, né? Ali é só um aperitivo para você querer mais, e aí tem o ápice de que aí é a melhor definição do que se chama batalha épica, é aquela batalha lá, no Abismo de Helm. E aí, o Aragorn, ele faz exatamente isso aí. Ele dá a oportunidade de o Boromir se redimir dos pecados dele. Ele morre redimido. É. E aí ele até diz realmente isso. Eu te seguiria, né? Se eu ainda fosse viver, eu te seguiria até o inferno. Né? E aí é muito massa, que o personagem, ele apesar de ter uma participação muito curta, né? Ele tem uma redenção ali, né? Que aí até um spoiler pro ator, né? Que é onde o pessoal faz piada, onde o ator criador aparece, ele vai morrer, né? Já tem essa personalização aí. É muito interessante. E aí a história se desenvolve até a sociedade se desfazer. Cada um segue um propósito, e aí cada um tem uma missão, tem um propósito. Digamos assim, você tem um propósito na vida, cada um tem um propósito dentro daquela história bem fixo. E aí vai o Frodo, que tem aquela cena do Sam que ele vai nadando, se afogando, e aí Frodo, te sigo até onde for. Ele até se arrisca a se afogar, para você ver como a amizade ali é forte. E aí a galera tenta fazer sexualização ali, dizer que o Sam é Não, gay. é E mais do aí que é porque isso, é gay do né? Frodo. Aí já mistura tudo. Não, ali é a verdadeira amizade, o símbolo da verdadeira amizade. Se eu não me engano, o C.S. Lewis mostra nos Quatro Amores, que aí não é simplesmente esse amor romântico, tem quatro formas, que eu já tinha lido uma resenha, mas ainda não li o livro, que é um dos meus objetivos de ler. E o C.S. Lewis, como muito amigo do Tolkien, eles se correspondiam. Inclusive, o C.S. Lewis incentivou o Tolkien a terminar Senhor dos Anéis. É muito legal que tem um relato disso nas várias cartas que eles trocavam e tudo mais. E aí o Tolkien considerava o C.S. Lewis como um grande homem, o homem mais sábio que ele já conheceu na Terra. E ele representou o C.S. Lewis nas obras dele. Quem tu adivinha que era o C.S. Lewis na Terra-média? Chuta aí uma criatura. Se for pelo que tu quer dizer assim, pelo que eu entendi, eu chutaria um mago. Mago? É. Mas não é um mago. Ele considera como o Barbárvore. Barbárvore seria uma representação do C.S. Lewis ali. Tanto é que o C.S. Lewis, ele é muito sábio, é a árvore mais sábia que tem.
E aí os entes, você vê que eles passam assim dias, né? E tu vê que quando ele tá conversando com ele, aí já é no segundo filme, né? Tá conversando com os hobbits ali, são várias lições de vida que ele tá fazendo ali, né? Então aí, assim, a gente fica com esse link entre o segundo e o primeiro filme, porque claro, quem tá vendo essa live assistiu tudo, né? Se você não assistiu O Senhor dos Anéis até agora, Assista, por favor. assista, né? Você está cometendo aí um grande erro na sua vida. Pare tudo que você estiver fazendo agora e vá assistir Os Seus Anéis, pelo amor de Deus. Né? E separa o lanche, viu? Porque é 3 horas cada filme. Inclusive, exatamente. E se for a versão estendida, dobre a quantidade de lanche. Né? Seja um hobbit nesse momento. Né? Junte os seus lanches, 6 lanches do dia num determinado momento. Que é exatamente como eu faço com a minha esposa aqui, a gente, né, já prepara o lanche ali para começar a assistir. Então é isso, a gente fez uma análise muito mais que vai além da parte cinematográfica, que aí vocês vão ver em qualquer outros canais, tem muitas outras lives, textos por aí. A gente veio fazer mais aqui um destaque da parte mesmo de algumas cenas do filme que a gente gostou mais, como uma referência a essa grande obra, e uma interpretação mais filosófica mesmo, né, de impressões que nos causaram, tanto a mim quanto ao Eduardo, e do porquê que esse filme ele é tão marcante, e ele tem que ser sempre lembrado. Né? Acho que até mesmo se fizerem uma readaptação, eu acho que esse filme ainda vai continuar valendo. Né? É o que eu acho. É muito difícil você superar, mesmo que. Primeiro de tudo, quando tem uma obra que repete algo que já foi produzido, né? E não é uma original, você vê, o original é o livro. O filme é a primeira obra daquele segmento, ou seja, segmento cinemático, né? De filme, é o primeiro a fazer. Quando você faz o segundo, já é uma repetição, uma recriação. Né? Então é muito difícil. Quando o primeiro não fez sucesso, até que vá lá. Por exemplo, se não me engano, tem uma versão do Senhor dos Anéis, um filme, inclusive está disponível no YouTube, bem antigo, década de 60, 70, mas que é muito sucinto, né? Ou seja, essa obra aqui, ela chegou e revolucionou o que a gente conhecia. É muito difícil que se faça hoje uma reprodução que vá superar isso. Por quê? Porque você teve 11 Oscars, para o primeiro filme, você teve toda a cultura que gerou, todo o movimento cultural que gerou a partir desse filme. Então, assim, para você criar esse folclore, isso demanda tempo, são anos. Ou seja, a gente está falando de um filme que saiu há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E mesmo assim, hoje, 20 anos depois, a gente está discutindo aqui e vendo coisas que a gente não tinha ainda captado. Por aí você tirar a riqueza que é esse filme. Então é muito difícil, mesmo com todo o recurso de efeitos que a gente tem hoje, fazer algo que vá superar isso aqui. Por quê? Porque o que vai vir sempre vai ser comparado com esse. Ah, não. E aí os saudosistas como nós sempre vão dizer, esse aqui é melhor. Esse filme ele tem um espaço no meu coração, porque ele diz respeito a uma época X da minha vida, ele me traz tais recordações, né? Então é muito difícil. Hoje pode ter outra obra, pode, vá provavelmente assistir e gostar. Mas para se igualar a esse aqui, não vai ter como, né? A gente teve o Hobbit, a produção do Hobbit também, do Peter Jackson, mas não chegou a fazer o sucesso que a obra do Senhor dos Anéis, os filmes dele, do Senhor dos Anéis, fez, né? Então, eu também nem sou a favor de ter um novo filme, não. Deixa esse aqui para as futuras gerações que está de bom proveito. Não vamos estragar. Até porque o elenco ele é formidável, né? Eu acho que, assim, o Tolkien estava ali, porque não é possível. O elenco foi escolhido assim a dedo, perfeitamente. Inclusive, tem o ator que fazia lá o Saruman, né? Uma curiosidade, tem vídeos do... Como é o nome do ator que faz o Gandalf? É o... Ian McKellen. Ian McKellen, ponto. Ele fala que o ator que faz o Saruman, sabe o nome dele? Não me lembro agora. Não lembro, né? Pronto. Ele queria ser o Gandalf, mas quem foi escolhido foi o Ian. E aí ele reclamou pro Ian. Chegou pro Ian e falou: eu deveria ser o Gandalf. Aí o Ian só olhava assim pra ele, não conhecia na época, né? Eu leio o livro do Senhor dos Anéis todos os anos. Aí ele: eu deveria ser o Gandalf. Aí, tipo, já começou com essa animosidade, né? Aí o Ian: tá, ok, né? Ele sempre fala assim. Mas assim, eu não sei se teria ficado legal. Né? Como já foi feito da forma que foi feito, eu acho o Saruman, assim, também fenomenal. Um vilão, assim, fantástico, né? E assim, é realmente um filme feito para nós, como o ator que fez o Saruman,
uma obra para se ler os livros todos os anos e assistir essa trilogia todos os anos. Todos os anos fazer um tributo. Como é esse tributo que a gente está fazendo aqui, né, dessa live, falando um pouco para os fãs. É de fãs para fãs e tentando mostrar esse amor e compartilhar esse amor com muitas outras pessoas. É mais ou menos isso, né? Essas grandes obras que criam universos, elas têm a capacidade de agregar gente de diferentes backgrounds, né? Pessoas, perdão, de diferentes, enfim, de todas as partes da sociedade e a juntar atrás de uma obra, né? De algo que a gente tem em comum. Então, além de tudo isso, a gente vive hoje numa sociedade muito apartada, né? Cheia de conflitos. E é admirável que a gente tenha uma obra que consegue juntar, tipo, uma miríade de fãs para fazer isso que a gente está fazendo, por horas e horas, conversar, debater, apontar situações que a gente traz para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Engasguei, estou sem água. Mas é notável, é uma obra notável, inesgotável. Como tu disse, se a gente tirar para assistir o Senhor dos Anéis todo ano a gente vai tirar uma lição nova. A gente vai conseguir extrair algo de uma coisa que a gente já viu, e a gente vai se juntar para conversar e esquecer aquilo que nos separa para debater uma coisa que nos une e que nos apaixona, né? Que é esse aqui. Que é exatamente essa paixão por esses personagens, por cada carga que eles trazem de defeitos e de qualidades, né? Debater esses pormenores do filme, enfim, comparar esses caras com a gente, com a nossa vida e com a nossa sociedade. Até para a gente reforçar as coisas boas, né, o que realmente é bom, o que é belo, o que é justo, né, e fazer uma reflexão sobre os nossos defeitos, né, sobre os nossos vícios. Inclusive, no caso, tu tem aí a versão estendida, né, é o teu Blu-ray, e o livro, tu tem aquele volume único ou são os 3 livros? O livro eu tenho, esse volume é só a Sociedade do Anel, mas eu tenho aquele grosso que são os três volumes num só. Ah, entendi. Mas aí tu tem os outros 2 separados também? Não, separado é só a Sociedade do Anel. Mas aí tu comprou um e depois comprou o outro, foi por isso que tu tem os 2? Esse que é os 3 volumes em um só, eu ganhei. Entendi. Um colega me deu, disse, não, me emprestou para ler, aí passou um tempo, que devolvi, não, fica, ele sabia que eu gostava muito, né, não pode ficar, fica para ti. E esse aqui, que é só a Sociedade do Anel, para falar a verdade, eu nem lembro se eu comprei, é porque eu tenho muito livro. E aí eu nem lembro se esse aqui eu comprei ou se eu ganhei, mas ele estava na minha estante, né, dentro dos meus livros. Aí eu trouxe para fazer figuração aqui, já que a gente ia falar somente do filme 1, né. Mas é impossível, quando a gente começa a falar desse filme, é impossível. Não dá para... É como eu disse, essa divisão em 3 livros, se não me engano, ela não foi feita nem pelo Tolkien. Eu posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Eu não tenho certeza. Mas, se não me engano, era para ser tudo um volume só. Era para ser um livro só. Os 3 volumes seriam um livro só. Mas aí eu não lembro se na época de editar e imprimir para vendagem ficou muito extenso lá para a época. Se foi uma questão editorial, né? Eu não vou lembrar agora. Mas eu tenho quase certeza que a ideia original do Tolkien era um livro só, para as 3 obras. Galera, se vocês, qualquer coisa, vocês comentem aí, tem os comentários, isso aqui vai ser a live do YouTube, né, e mesmo que eu faça a edição depois para podcast, né, fica aí os comentários, quem quiser complementar o que a gente está falando, ou corrigir alguma coisa que a gente esteja falando, né, serão muito bem-vindos, podem comentar aí, né. Então, era essa a proposta que eu queria trazer, né? Eu escolhi o Dudu, e aí tinha o meu primo também que ia falar e não deu certo, por questões pessoais, mas é essa a mensagem que a gente queria fazer. Leia os livros, assista o filme, é muito bom, né? Inclusive essa tua edição ainda é antiga da Martin Fontes, né? Depois saiu uma com umas traduções meio esquisitas, né? Já está chegando no fim, eu sei, mas o Tolkien, ele era um linguista, né? Ele criou uma língua, a língua élfica, ele criou do zero. Então, assim, para quem não sabe, até hoje os direitos autorais em cima da obra são muito restritos. Eram controlados pelo filho dele, né? Os direitos de impressão, para fazer o filme, a série da Amazon, que vai sair agora. Para quem não sabe, vai sair uma série da Amazon. Não é do Senhor dos Anéis, é do mundo da Terra-média na Segunda Era, né? Foi muito trabalhado, assim, o que pode e o que não pode fazer, ou seja, era muito restrito. E aí, recentemente, a edição dos livros mudou.
da Martins Fontes para a HarperCollins, né? E aí Isso. rolou uma polêmica gigante, porque a HarperCollins mudou alguma coisa da tradução, algumas coisas perderam sentido, enfim, ou por parte das sociedades de fãs do Tolkien, né, houve uma série de reclamações, uma série de pedindo para eles corrigirem, alterarem, mas não sei, essa é a versão nova, né? Mas eles não alteraram, ficou assim mesmo, mas o Tolkien tinha uma tremenda, assim, cuidado com a parte literária, com as línguas. Se você percebe isso muito claramente no filme, reparem na sonoridade das palavras élficas, quando tem no filme, para a sonoridade das palavras, não sei se você percebeu isso, Naldo, das palavras que representam Sauron e o seu local. Então você tem Mordor, né? Casadum é dos anões, né? Mas você tem Minas Morgul. Então, as palavras são carregadas de uma... Você quase que chega a sentir o poder negativo das palavras, né? Mordor, Minas Morgul, né? Casadum, enfim, Uruk-hai. São palavras que denotam, levam você para palavra baixa, mal. Então, assim, a obra Dos elfos também, né? Já dá uma coisa, Lúthien, né? Uma coisa assim, poesia, né? Isso. Então, assim, o cara criou um mundo, um universo muito bem criado. Então, assim, é uma leitura que vale muito a pena. É enriquecedor, sabe? Se você não gosta de ler, pelo menos assista os filmes, que você vai ter acesso a uma obra. Eu me espanto hoje ainda quando eu encontro algumas pessoas. E aí, curte Senhor dos Anéis? Assistiu? Não, nunca assisti. Nunca assisti o Senhor dos Anéis, cara. Assista, gente. Assistam, curtam. E aí depois vocês vão voltar aqui para comentar e dizer, vocês tinham razão. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei, como consegui ficar tanto tempo sem conhecer essa obra. Exatamente. E concordo muito bem com essa questão da linguagem. Inclusive tem uma obra muito boa, 1984, do George Orwell, que ele bate sobre isso, sobre a questão da linguagem. Porque a linguagem é o que faz a gente se entender. Então, existem sinônimos e existem milhares de palavras exatamente para você conseguir passar da forma mais precisa uma ideia. Boa parte das discordâncias entre os povos é por conta de falta de entendimento na linguagem. Eu digo uma coisa e você entende outra. Por quê? Porque a gente está usando, às vezes, a mesma palavra, mas a gente tem um entendimento diferente dessa palavra. Né? Que aí é todo um estudo da linguística sobre significante, significado e referente, que aí não cabe aqui. Mas o Tolkien sabia disso, né? Como tu falou, ele era um linguista. Então, assim, o cara falava falava várias línguas. Então, ele sabia o que ele estava colocando ali. Aí chega você e muda, você está distorcendo. Isso é uma distorção da obra, isso não é adaptação. É uma distorção da obra. Se você não pegar um cara que tem um nível de alta cultura do Tolkien para cima, que é muito difícil hoje em dia, as pessoas não querem ler os clássicos, né? Literatura grega, ler os Antigo Testamento, as grandes obras, às vezes até por questões de preconceitos, não dá, cara. Você vai distorcer a obra. É exatamente isso mesmo. Essa crítica realmente é muito válida. E assim, eu só tenho essa edição da HarperCollins porque realmente eu não tinha nada do Tolkien. Na verdade, para dizer que não tinha nada, eu tinha só o Hobbit. E eu na época eu estava tendo um financiamento coletivo, alguma coisa, e aí minha esposa perguntou se eu queria, e aí eu comprei, sem olhar a editora nem nada, inclusive era lá do Jovem Nerd. Depois que chegou é que eu fui ver, é daquela editora antiga, daquela polêmica. Né? Mas não tem problema, tá aqui qualquer coisa eu posso fazer algumas anotações, e aí como é meu, eu faço minhas edições. Né? Mas aí tem as outras obras que você pode colocar. Se, então, por preferência e indicação, procure Martins Fontes. Estante virtual está aí, você não encontra mais ele hoje para vender, porque a Martins Fontes perdeu o direito editorial sobre a obra, né? Mas o estante virtual está aí, gente. É só procurar. Inclusive, você acha o preço até mais barato do que se for para comprar o livro novo. Mas, dando a César o que é de César, a parte gráfica da edição da HarperCollins, ilustração, acabamento, é fantástico. Realmente é muito fantástico. É muito bom. De parte visual e acabamento, nada a desejar. É só mesmo uma questão pessoal. Para quem conhece a obra e para quem se apega ao que o autor quis passar, eu prefiro a edição da Martins Fontes mesmo. Pois é, até depois eu vou ler, depois eu vou ver se eu procuro nos Kindles aí, né, da vida, a versão da Martins Fontes, faço uma comparação e eu faço a minha reedição. Uma opção. Né? Então, é isso aí. Cara, Dudes,
Muito obrigado aí por ter dedicado esse tempo, né? Realmente a correria da vida, né? Nem todo mundo vive no condado e é um hobbit para poder viver de perna pro ar, fumando cachimbo, né? E comendo à vontade, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, a correria é grande. Mas é bom a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para conversar sobre coisa boa, né, e indicar para mais pessoas. Né? Gostaria que tu fizesse aí algumas considerações finais para a galera aí. Claro, vai ser um público muito maior, né, mas aí tu vai estar falando diretamente aí com RPGistas. E aí, o que é que tu gostaria de passar como essa mensagem final? Bom, primeiro, agradecer o convite, tá? Como você disse, para a gente falar das coisas pelas quais a gente é apaixonado, a gente se empolga, né? Se deixasse, a gente ia ficar aqui conversando até meia-noite e ia conseguir extrair mais coisas, né? Mas agradecer, me colocar à disposição sempre que for para conversar de Senhor dos Anéis ou de RPG. RPG, infelizmente, faz muito tempo que eu não jogo, né? Não dá mais, como você diz, a gente tem muitas responsabilidades, tem família, filho, trabalho, tem que estudar, mas me coloco sempre à disposição. É um prazer estar aqui, tá? Gente, a mensagem que eu deixo é essa. O Senhor dos Anéis, para quem tem preconceito assim, não, vale a pena, tá? É uma obra atemporal. Você não precisa ler os anexos lá, onde o Tolkien mostra toda a construção da linguística, você não precisa entender todo o contexto. Assista os filmes. Assista o filme 1. Se você gostar, você continua. Eu lhe garanto que você vai querer assistir a trilogia, tá? Então, e é uma obra que a gente aplica hoje para nossa vida, entendeu? A gente consegue, através daqueles personagens lá, daqueles caras que nem existiram, que não existem na realidade, na nossa realidade, mas você consegue extrair lições, sabe? Condutas, associação sobre honra, sobre o que é o bem, por que é muito melhor você escolher o bem do que o mal, que às vezes é o mais fácil, tá? Essas questões de poder, às vezes a gente vive numa sociedade que a gente se sente muito, às vezes, tão impotente frente às injustiças que a gente sofre, sabe? As dificuldades que a gente sofre. Mas aí você vê, como a gente falou lá no começo, né? São as pequenas atitudes do cotidiano, do dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, que mudam o mundo como um todo. Se todos nós conseguimos, dentro das nossas miudezas, da nossa pequenez, ter atitudes honradas, atitudes boas com o próximo, com nossos familiares, com nossos amigos, e sempre procurando fazer o certo, como o Frodo quis fazer, mesmo que pareça inatingível, mesmo que pareça impossível, mesmo você achando que vai falhar, mas no fim vale a pena, sabe? No fim a aventura é muito mais divertida. Então assistam, obrigado por assistirem aqui a nossa conversa, tá? Deixem comentários aí o que vocês acharam, o que a gente errou, tá? O que vocês podem complementar também. É sempre um prazer dividir essa paixão com vocês. Obrigado pelo convite. Show de bola. Eu que agradeço e assim, quem sabe em algum momento aí eu consiga corrigir, né, essa falha e traga você, a gente joga aqui algumas sessões para gravar e mostrar aí para a galera. Tu tem um momento certo para tudo, né? Como diria o Gandalf, né? O mago nunca se atrasa, nem chega antecipado, chega no momento que tem que chegar, né? Então as coisas acontecem quando tem que acontecer. Vamos fazendo da melhor forma que a gente puder fazer. Então é isso, galera. Curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês quiserem passar essas mensagens que a gente falou, né? Se você concorda ou não. Curte aí o canal para você receber novas atualizações. E é isso aí, um sucesso decisivo para todos. Fiquem em paz.